O tema que a gente escolheu para a noite de hoje, baseado naquilo que sempre a gente tenha comentado, ou tenha se comentado muito, dentro dessa casa da doutrina espírita, da mensagem de Jesus, a qual ele nos informa que ele é o modelo a qual nós devemos ser seguidos. Aí então, pensando nisso, a gente escolheu o tema e também em outro embasamento que grandes divulgadores da doutrina espírita tenham nos trazido que, se desfizer todo o Evangelho de Jesus e que ficasse unicamente ou só a mensagem que é relacionada às bem-aventuranças, já seria o suficiente para todo o nosso aprendizado e necessário para o nosso desenrolar nessa existência. Por isso nós escolhemos o tema baseado nesse sentido: bem-aventurado os mansos e pacíficos. Aonde se encabeça nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Jesus que está ali na lousa. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a gente estava estudando, analisando essa colocação de Jesus, a gente pensa o seguinte: por que ele disse bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra? Um dos princípios básicos, e o que nós, doutrina espírita, nós já estamos sabendo, e que a ciência nos está informando também, que a terra passará por um processo de transformação. Jesus, naquela época, já estava também nos informando que os mansos possuirão a terra do futuro, ou seja, o mundo regenerado. Sabendo disso e baseado naquilo que nós falamos de início, que Jesus deve ser o guia e modelo a ser seguido, nós temos que então se arrumar uma forma de descobrir a técnica para ser manso e pacífico. E nós encontramos também no seguimento desse capítulo, quando ele fala, Kardec, aí já é Kardec nos orienta, dizendo o seguinte: por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei, não é uma proposta, como lei, a adoração, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Então, para ser manso e pacífico, segundo Kardec, deve ter essas qualidades. Mas para ter essas qualidades, a gente buscou lá no dicionário o que é isso daí. Como que nós temos que saber o que é doçura? No dicionário diz suavidade, meiguice, afabilidade. Isso é ter doçura. Para ser manso tem que ter essas qualidades. E eu fui anotando isso daí, fazendo uma pergunta diante do estudo, para ver se realmente eu estaria próximo disso daí, se tinha alguma coisa para fazer ou eu já estava perfeito. E a conclusão no final foi bem, assim, para mim, foi bem chocante. Porque também ele fala assim da moderação. Kardec nos fala, manso e pacífico tem que ter moderação. Fui lá no dicionário e ver o que era isso daí, moderação. Ação ou efeito de moderar.
Então eu estava perguntando para mim mesmo se eu tenho isso daí, se eu tenho moderação, se eu tenho essas condições, esse efeito de moderar, temperança. Tudo isso eu estava fazendo uma análise em mim. Também Kardec disse também afabilidade. O dicionário diz para nós que essa palavra é dedicação no trato. Então eu examinei em mim se eu tenho essa dedicação em trato, um para com os outros, com as pessoas, com a família, com o companheiro de trabalho, cortês, benévolo. Fui analisando, porque eu quero ser o manso. Eu estou me propondo, porque quem é que não quer? Para ser esse manso, Kardec nos informa que tem que ter essas qualidades. E eu fui buscando o que é essas qualidades. Paciência. É a última colocação que ele disse aqui também. Paciência. O que diz paciência no dicionário? Virtude que consiste em suportar os males ou incômodos com resignação. Não é só suportar, que além de suportar, com resignação. Tolerância também é paciência. Diante dessas colocações, aí eu fui estudar o capítulo do Evangelho. E sempre com essa intenção de descobrir em mim o que me falta ainda para ser manso. Porque eu quero, a minha proposta também, eu acho que é para todos nós, é atingir esse processo evolutivo para continuarmos vivenciando nesse planeta Terra. Porque afinal de contas, eu penso que nós fomos aqueles que já trabalhamos nesse planeta, já preparamos alguma coisa, queremos usufruir disso daí, queremos continuar essa vivência, e Jesus nos informa que precisa ser manso. Também o Evangelho, ele continua nos orientando o que fazer quando ele fala da afabilidade. Ele diz assim: a benevolência para com os semelhantes. Aí começou o questionamento. A benevolência para com os semelhantes, a importância do próximo, que é semelhante ao próximo. A benevolência com o semelhante, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Só que ele passa para nós que essa benevolência não deve e não pode ser fingida. Porque essa benevolência, a qual ele está citando aqui, que descreve nesse item do Evangelho, existe muitas, mas são afiguradas no nosso meio. São aquela pessoa que tem a benevolência aparente. Essa não é a benevolência a qual realmente faz o manso e pacífico, tem aquela qualidade de coração. É aquela benevolência que ele desmente nos seus atos, nas suas atitudes, aquilo que ele fala. Então não é essa benevolência a qual necessitamos para ser o manso a qual Jesus nos propõe. Continuando no Evangelho, no ensinamento do Evangelho, e no finalzinho dessa benevolência, ele diz assim: não basta que os lábios destilem leite e mel, pois seu coração nada tem com isso. Trata-se de hipocrisia. Aí eu fiquei aborrecido. Porque quem é de nós, gente, que não temos essa hipocrisia? Quem é de nós que não temos essa aparência? E o Espírito que dita isso aí, que é o Espírito Lázaro, ele trata para nós que quem que nós tivermos essa aparência e não ação, a pureza, somos hipócritas. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como que eu sou hipócrita ainda?
quanta aparência que eu tenho. Porque veja bem, a aparência que ele nos trata, que ele nos condiciona, que nos posiciona para nós termos, é o trato que a gente tem quando vem um familiar nosso, um parente, um amigo nosso dentro da nossa casa. É aquela aparência que a gente tem. Porque nós tratamos o nosso amigo, às vezes, muito melhor do que o nosso familiar. É o trato aparente. É porque nós não temos aquilo dali constante. Eu examinei em mim que eu não tenho isso daí ainda. Ainda sou hipócrita. E ele continua dizendo: aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmente. Fala uma coisa, mas faz outra. É o que desmente ele mesmo. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. É aquele que é dentro da sociedade, dentro da família, onde estiver. Mas na sua intimidade também ele é o mesmo. E nós não somos isso daí. Na nossa intimidade nós somos outro. Porque nós não conseguimos mentir para eu mesmo. Na minha intimidade eu não consigo mentir para a minha consciência. Eu estou mentindo para todos vocês, mas para mim eu não consigo mentir. Isso é que ele me explica para nós. Essa qualidade que Jesus cobra de nós não pode ser aparente, gente. Tem que ser real. E tem muitos espíritos encarnados no nosso meio que já têm essa qualidade. Ou que tiveram, que nós tiveram essa qualidade já demonstrando. E sabe que você pode enganar os homens pelas aparências. Não pode enganar a Deus. Eu já não digo Deus. Lázaro diz aqui Deus. Não enganamos nem os nossos benfeitores amigos que estão ao nosso lado. Não só os benfeitores, nem os obsessores que estão ao nosso lado, nós não conseguimos enganar. O pior é isso. Tá? Nem os obsessores nós não conseguimos enganar. Nós estamos enganando a sociedade, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, mas os espíritos desencarnados que estão aí ao nosso lado, podem ser os benéficos ou maléficos, nós não conseguimos enganar a eles. Veja bem como que é grave o nosso sistema de relacionamento, de vivência, que nós temos que ter essa qualidade em nosso coração. Um espírito amigo, quando ele fala da paciência, que é o último item que nós tratamos aqui, quando ele fala da paciência, ele começa dizendo assim: adoram a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Queridos irmãos, eu fiquei muito tempo dentro da doutrina espírita questionando essa colocação. Não entendia essa colocação. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Não é possível. Demorei a entender. Hoje a gente entende um pouco com mais clareza. Mais para frente nós vamos entender juntos. Continuando nessas colocações, o espírito Lázaro também, quando ele fala da obediência e da resignação, ele fala assim: a virtude da vossa geração é atividade intelectual. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. Presta atenção, Lázaro está dizendo isso daí quando foi na época da codificação, mais de 150 anos aí atrás. E está dizendo com a precisão tão grande como se estivesse dizendo nos nossos dias de hoje. É verdade? A beleza da doutrina espírita. Porque a virtude da nossa geração atual não é
atividade intelectual? É lógico. O intelectual do homem hoje está no pico. Só que ele chama a nossa atenção dizendo assim: seu vício é a indiferença moral. Então a balança está desse jeito, né? Uma lá em cima e a outra lá embaixo. A qual a virtude, a intelectual, deveria estar auxiliando para que o homem se equilibrasse, se conhecesse mais. E não é bem assim. Então, por isso é que nós devemos conhecer Jesus, conhecer a mensagem de Jesus, para que realmente nós possamos dar esse equilíbrio do lado moral nosso. Porque só em Jesus nós encontramos as forças necessárias para colocarmos esse equilíbrio. E ele continua, na mesma mensagem, quando fala da obediência e resignação, Lázaro continua, chamando-nos a atenção severamente. Severamente. Veja bem a colocação de Lázaro. Obedecei a grande lei do progresso. Obedecei a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, quem não for obediente a essa lei, acompanhar esse processo que nós temos, principalmente na doutrina espírita, que tem tanto para nos dar. Se não obedecermos e aproveitarmos dessa oportunidade, ele diz assim: infeliz do espírito preguiçoso, que se acomoda diante de tantas informações e tantas oportunidades que temos, a humanidade tem, se acomoda. Tem tempo para tudo, menos para conhecer esse lado que nós estamos falando aqui, descobrir e se esforçarmos para colocar em prática para ser o quê? Manso. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu intelectual, o seu entendimento, porque todos sabem. Quando nós examinamos a nossa consciência, nós estamos sabendo o que devemos fazer, só que não fazemos, acomodamos. Damos sempre aquela desculpa que falou na mensagem anterior, fingida, mentindo para mim mesmo, tentando mentir para os outros, justificar com as justificativas sem lógica. É o que nós fazemos muito isso daí. Todos nós fazemos, não estou colocando vocês, não, todos nós fazemos. Agora, se vocês não fizerem, no final vocês vão ver que bênção que vai ser. Tá? Infeliz porque nós, ele está falando como espírito, é Lázaro, nós que somos o guia da humanidade em marcha, olha a beleza da coisa, gente, o processo de evolução, a terceira revelação que nós temos, irmão, que eles, os espíritos da verdade, que faz parte dessa preia de espíritos, verdade, eles se colocando, que nós somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a vossa vontade rebelde com o duro esforço do freio e da espora. Está começando a entender agora porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Agora nós começamos a compreender que quando Ele traz a dor para nós, é justamente para nos colocarmos no caminho seguro. Então aí, eles, os benfeitores espirituais, nos colocam a dor, porque através da dor, nós, o que acontece? Vence a nossa, forçaremos a sua vontade rebelde, a nossa rebeldia, porque através da dor. Com o duro esforço da espora, toda resistência orgulhosa deverá ceder. Toda resistência
tendência orgulhosa deverá ceder. Cedo ou tarde, eles não têm pressa. Mas tem um dia que chegar nessa realidade. Mas, bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Isso é o que eu estava dizendo para vocês. Se isso daí nada está dizendo para vocês, se não tem mais nada a fazer, se não está sendo preciso o esforço da espora, do freio, da dor, se já está fazendo realmente, está tendo aquelas qualidades que Kardec nos colocou para ser mansos e pacíficos, é uma bênção. Está resolvido o problema. Esse capítulo 9, gente, me chamou muita atenção. E veja bem a bênção que ele nos concede, colocando-nos, porque quem é de nós que não temos oportunidade? Quem de nós que não temos o entendimento? Todos nós temos isso. Só falta a vontade, só falta o querer, para nós atingirmos esse objetivo. E para realmente concluirmos o ensinamento desse capítulo, para ser manso e pacífico, eu fui buscar mais alguma coisa dentro da doutrina espírita. Eu fui buscar lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, aproveitando a sabedoria desse mestre Leonês Kardec, que é uma sabedoria que imaginável da sua grandeza, que vocês vão perceber, a pergunta que ele fez não ficou satisfeito com a resposta, tornou perguntar para realmente nós termos clareza, porque os Espíritos nos informou aqui, através de Lázaro, que eles fazem parte dessa freia de Espíritos para trazer a mensagem com clareza para nós. E nós vamos entender agora através dessa resposta. Ele perguntou aos Espíritos amigos: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha a sabedoria de Kardec. Qual o meio mais prático, mais eficaz para nós evoluirmos, para buscar esse conhecimento e não ser arrastado pelo mal nessa existência? Olha o que os Espíritos responderam. Responderam para ele assim: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Tudo bem, foi a resposta que o Espírito deu. E o que nós já temos visto, sabido muito disso daí, é só nós temos que nos conhecer, de onde que viemos, o que estamos fazendo aqui, qual será o nosso futuro, que a vida continua, que a morte não existe. Nós estamos aqui fazendo um estágio, nós estamos passando a nos conhecer. Só que, quando ele deu essa resposta, Kardec não se satisfazeu. Aí é o que eu falo, a grande sabedoria de Kardec. Ele sabia que essa simples resposta não ia preencher os nossos requisitos da humanidade que precisaria, com a doutrina espírita, a informação. Ele perguntou mais. Na pergunta 919A, ele fala assim, compreendemos toda a sabedoria dessa massa, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Tá? É aquilo que está lá no Evangelho, não é? E veja bem, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1958. 57. Obrigado. Em 1857. Só que o Evangelho foi em 1864. E o que nós lemos aqui primeiro está no Evangelho, segundo o Espiritismo. E o que nós estamos aqui se referindo agora é de 57. Foi antes.
E ele já estava preocupado com isso daí. O que é, olha, qual o meio de chegar a isso? Não é o que nós estudamos aqui, é o que está lá no Evangelho. O meio de chegar a isso, é isso que nós estamos falando aqui. Descobrir essas qualidades aí, buscar essas qualidades e colocar em prática. Veja a preocupação e a visão de Kardec. Só que aí a resposta, gente, foi intensa. Porque veio um dos companheiros realmente que faz parte dessa freia de Espírito da Verdade para responder. Sabe quem foi? Agostinho. Santo Agostinho. E aí ele respondeu, que é grande a resposta, mas vamos ver ela em parte, para nós vermos a grandeza da informação. Aí ele responde, Agostinho vem responder, porque quer saber qual o meio de chegar a isso? Descobrir a si mesmo. Aí ele diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ele está passando a sua experiência quando ele viveu na terra. Agostinho. O que ele fazia? No final de cada dia, interrogava a minha consciência. Final de cada dia, ele interrogava a minha consciência. Ele está recomendando a nós que nós fizéssemos isso, ou que seja feito isso daí, para realmente nós nos conhecermos. Com a resposta que nós vamos dar na nossa intimidade, diante daquilo que nós já conhecemos, nós já sabemos o que fazer. Porque o que ele fazia? Interrogava-se, passava pelo crivo da razão, se não prejudicou ninguém, se fez todo o bem que podia, se não fez mal a ninguém. Porque além de não fazer o mal, não perdeu a oportunidade de fazer o bem. Porque a doutrina espírita, os benfeitores amigos, gente, eles deixam bem claro para nós. Não é só necessário não fazer o mal, porque deixar de fazer o bem já é o mal. Não é verdade? Porque veja bem, eu não faço mal a ninguém, mas eu estou vendo o meu vizinho, aquela pessoa, aquele amigo, um companheiro de serviço, que precisa às vezes daquilo que eu tenho, às vezes uma palavra amiga, ou alguma coisa que eu tenho, mas eu não faço. Eu deixei de fazer o bem, já é o mal, não é verdade? Então não basta não fazer o mal, porque se estaciona. Se eu passar uma existência inteirinha não fazendo mal a ninguém, também não fazendo bem, o que vai acontecer? Eu vou voltar para o mundo espiritual do mesmo jeito a qual eu saí. Para que eu possa melhorar um pouco, eu tenho de deixar de fazer o mal e praticar o bem, porque essas são as minhas qualidades a qual eu vou adquirir. E ele diz assim, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim, quando ele está falando o que ver em mim, é que eu passando esse exame da minha consciência, eu vou ver também em mim o que? Necessitava de reforma. Se eu passar um exame disso daí na minha consciência, eu vou chegar à conclusão, o que é que eu preciso fazer para a minha reforma? O que é que eu preciso fazer para a minha melhora? A minha reforma íntima para ser manso. Porque esse é o objetivo que nós estamos propondo. Essa é a recomendação de Agostinho. Ele continua dizendo mais. Se fizesse alguma coisa que a censurais nos outros, se praticasse uma ação que não usarias confessar, olha a colocação dele. Quando nós fazermos essa análise da nossa consciência, da nossa intimidade, a hora que nós vamos deitar, se alguma coisa nós fizemos e que eu gostaria que ninguém ficasse sabendo, ainda bem que ninguém de vocês faz e também eu não. Nossa vida é um livro aberto. Gostaria que todo mundo ficasse sabendo o que nós fazemos o dia inteiro, até no pensamento, né?
que Jesus condena o pensamento. Até o meu pensamento durante o dia eu gostaria que todos vocês soubessem. É um livro aberto. Mas ele está dizendo, se fizesse alguma coisa, uma ação, que não ousarias confessar a ninguém, perguntai ainda isto: se aprovasse a Deus chamar-me desse momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Já não, por exemplo, aqui nós estávamos falando que nós não oculta, não omite nem dos obsessores, né? Já pensou? Os benfeitores amigos, todos estão sabendo do nosso pensamento, não só das nossas ações, que nós omitimos, falamos uma coisa, mas gostaríamos que fosse acontecesse outra. Ele nos cobra isso daí, gente. Agostinho está nos cobrando, está nos orientando a nos policiarmos cada vez mais. Porque se eu morrer hoje, ele está dizendo isso aqui, se eu entrar hoje no mundo dos espíritos, como será a minha recepção? Segundo os benfeitores amigos, eles falam para nós que o nosso perispírito é como um CDzinho, vai gravando um diário que vai gravando as nossas ações. Aí quando nós chegamos lá no mundo espiritual, ainda vão querer mentir, mas o CDzinho está lá, mas não é verdade, tá vendo? Olha o seu CDzinho aí, está aí, você fez isso, está aí, você fez aquilo, você deixou de fazer isso. O nosso perispírito é esse arquivo, gente. Não tem como mentir. É uma realidade. É o que Agostinho está falando aqui. Se nós desencarnarmos hoje, como será? Como que está o nosso CDzinho que nós vamos apresentar ou vamos assistir lá no mundo espiritual? As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência. Beleza, né? Se for positivo. Se tiver tudo em ordem. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência tranquila. Ou, aí é que tem. Ou, indagação, ou indicação, um mal que deve ser curado. Bendito daquele que não tem mal nenhum para ser curado. Mas como ainda estamos no mundo de expiações e provas, no nível de evolução que nós estamos, sem dúvida nós vamos encontrar muitos males para ser curado. Ele recomenda outra coisa importante, que nós deveríamos fazer o exame de consciência também dessa forma, que faça o balanço da sua jornada moral, não é jornada de trabalho, da sua jornada moral, como o negociante faz dos seus lucros e perdas. Porque o negociante tem que trabalhar com isso daí, né? Tem que calcular se está dando lucro, seu negócio, se está perdendo, para poder ver se dá para continuar ou parar. Não é verdade? O negociante que não faz isso, ele vai à falência. Olha o que Agostinho recomenda. Nós devemos fazer uma análise também, nesse exame de consciência, como está o nosso lucro. Como que estamos fazendo, se está tendo lucro ou prejuízo. Aquilo que dá prejuízo vai ter que parar, tem que fazer uma renovação, não é verdade? Porque senão nosso capital de giro vai acabar. Eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, ótimo, né? Pode dormir em paz, esperar sem temor o despertar na outra vida. Pode morrer e dormir tranquilo, né? Agora, se está dando prejuízo, gente, vamos nos se precaver. É uma brincadeira quando nós estamos dizendo, parece, né? Mas muito séria, gente. O momento agora de nós termos oportunidade bendita, essa que a doutrina espírita nos
E ele encerra, gente, com um agradecimento, com um fechamento maravilhoso para todos nós. Encerra nos deixando uma mensagem de bondade, de amor, de confiança, de perseverança naquilo que estamos fazendo na doutrina dos Espíritos. Ele encerra dizendo assim: melhor do que aquela que ele disse lá para trás. Aquele lá para trás ele chamou a nossa atenção, porque eles, os espíritos que trabalham no processo da evolução, eles vão nos dar a dor, o sofrimento, a espora, o freio da espora, para nós conduzirmos o caminho. Aqui ele acerrenda, dizendo assim: ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossa mente, em vossas mentes. Olha que beleza. Isso é a proposta que eles, os benfeitores amigos, têm para nos dar. Pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Agora eu faço aqui uma pergunta para nós. Tem dúvida daquilo que ele nos escreveu, o pouco que ele esclareceu? Não tem. A doutrina espírita não deixa dúvida, gente. E é uma verdade que ele está dizendo para nós. Eles vêm trazer para nós uma clareza muito grande, não deixando dúvida nenhuma na nossa alma, na nossa consciência, nos nossos corações. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza. É o começo da doutrina espírita. Tá? O que está dizendo aqui foi a origem da doutrina espírita, que começou por onde? Pelos fenômenos. Para depois chegar aonde? A psicografia clara, lógica, segura, com tanta clareza, com tanta facilidade como chegou. Começou lá nos fenômenos, para depois chegar com uma bênção, um Chico Xavier, um Cisco Xavier, né, que ele gosta de chamar ele desse jeito, um Cisco Xavier, que só aí ele deixou 400 e tantas obras psicografadas, através de grandes e grandes companheiros, como Agostinho e tantos outros. Então, no começo foi o chamamento pelos fenômenos da natureza. Depois, ele continuou: que nos tocam o sentido, e depois vos demos instruções que cada um de nós temos o dever de difundir. São dever deles, através dessas benéficas companheiros que nem Chico, Divaldo e tantos outros, que traz essa mensagem segura do processo de evolução que nós temos na doutrina espírita. Foi com esse propósito que editamos o livro dos Espíritos. Isso está lá no livro dos Espíritos, na resposta 919A. Tá? Então, gente, eu escolhi esse tema para tratar na noite de hoje, porque, para mim, foi de fundamental importância que eu descobri. E aquilo que eu tenho, quando eu leio alguma coisa da doutrina espírita, percebo alguma coisa de doutrina espírita, e que eu posso trazer para ser divulgado, eu estou fazendo o que Agostinho está fazendo. Um dia a gente tem que ser esse Agostinho também. Qual é a missão dele, a proposta dele? Divulgar. Porque esse é o trabalho, ele disse aqui. Esse é o nosso trabalho. E o nosso trabalho, meu, de vocês, de qualquer um de vocês, também é divulgar a mensagem de Jesus. Tão necessário nesse momento de turbulência que a humanidade passa. Quantos e quantos milhares e milhares de lares que estão aí necessitando da nossa palavra, do nosso conforto, do abraço, de uma compreensão que nós temos que fazer. Na medida que nós fomos conhecendo, não vamos colocar a candeia debaixo do alqueire, como Jesus citou. Vamos colocar a candeia, que é a mensagem dele, em cima do alqueire, divulgando. Não sendo hipócrita também ficar falando do doutrina espírita, falando de Jesus no meio da rua, não é isso que eu estou dizendo. Mas levar os corações famintos, aquele que realmente está na hora necessária de receber uma palavra fraterna, um abraço fraterno, vamos divulgar a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe, nos conforte,
que essas mensagens do Evangelho, que essas colocações, que nós somos uma proposta segura desse trabalhador que atingir essa perfeição, ser manso e pacífico, buscar em Jesus essa compreensão, para um dia nós continuarmos sendo aquele chamado Filho de Deus. Para isso, exige de nós esforço constantemente. Muita paz. Obrigado.